O que te levou a virar freira, assim? Você diz assim, vou virar freira. Teve alguma influência externa? Como é que foi isso? Então, eu nasci numa família católica, bem conservadora. Desde criança, meu pai tocava na igreja. E eu morava numa cidade bem pequena. Era uma cidade muito pequena e lá tinha 2 igrejas. Então, assim, você já vê como que a igreja dominava aquele ambiente, né? E meu pai tocava no coral. Então, eu tinha que estar lá na missa, participando de tudo. Porém, na minha adolescência, eu me afastei um pouco. Meus pais mudaram de cidade. Mas dentro da minha casa, tinha vários problemas. Meu pai, ele bebia, ele brigava com a minha mãe. A minha irmã estava indo por um caminho que não era muito legal. Então, eu comecei a ir na igreja para poder encontrar uma resposta, porque na minha casa eu não tinha. E existia a Renovação Carismática Católica, que é um movimento dentro da igreja que existe até hoje, que é tipo essas igrejas evangélicas pentecostais. Então, eles eram muito radicais. E aí eu comecei a me aproximar desse movimento, e esse movimento começou a falar que tudo que eu vivia no mundo era errado. Tudo, tudo, tudo. Não podia ouvir música, por exemplo, eu era fã de Sandy Júnior, não podia ouvir Sandy Júnior porque eu era idólatra de Sandy Júnior. Era muita coisa. E aí, o que aconteceu? Eu sempre tive o desejo de ajudar as pessoas. Eu gostava, desde criança, eu sempre me preocupava com situações das crianças na África, pensava nas crianças do orfanato. Eu não sei de onde veio isso em mim, mas eu nasci pensando nisso. E aí, eu fui fazer um retiro de carnaval com umas freiras, as irmãs carmelitas mensageiras do Espírito Santo, e lá elas eram muito felizes, muito alegres. E eu peguei um folder, né? Elas tinham uma propaganda que era um papel, e naquele papel tinha elas na favela, trabalhando com as crianças da favela. Nossa, e eu que falei, legal. é isso que eu quero ser na minha vida. Só que não foi isso que eu fui. Então, eu entrei por esse objetivo, porque eu queria ajudar as pessoas, porque eu achava que eu poderia fazer isso sendo freira. E eu não me importava que eu tinha que deixar outras coisas, porque eu não tinha a dimensão, na verdade, né, do que eu estava deixando. Então, assim, a influência foi, desde pequena, nascer numa família católica conservadora, morar numa cidade pequena onde não tinha arte, onde não tinha muita cultura, não tinha muito lazer. Então, nas cidades do interior, por exemplo, o lazer são as festas paroquiais, né? São, Sim. né, as festas juninas, as festas dos santos. Sim. Isso acontece muito. Então, não tem, por exemplo, teatro. É difícil, a gente não tem acesso a essas coisas. Então, a nossa forma de enxergar o mundo é dentro dessa bolha. Então, assim, por causa disso, eu acabei entrando no convento. Eu não tinha outras dimensões de vida. E quando eu entrei no convento, eu acreditava naquela proposta. Só que aí, quando eu cheguei lá, eu fui observando que aquela proposta que talvez eu idealizei também muito, né? Muita coisa foi minha idealização. Achar que eu ia cuidar das crianças pobres. Não era real. Não que as congregações religiosas não façam isso, tá? Eles têm os projetos sociais, eles atuam no mundo. Mas existe um sistema por trás de tudo isso que a minha fala, a minha pauta, não é nem sobre os projetos que eles realizam no mundo, mas como é a estrutura interna, né? Como funciona a estrutura interna da vida religiosa, que são os consagrados, como eles vivem. Então, assim, eu tive essa influência. Sim. Falando de estrutura. Sim. Você entrou com quantos anos? Entrei com 18 anos. Com 18. Sim. Aí, tipo assim, pensando o que eu conheço, né? Vamos pensar aqui no Exército Brasileiro. É tipo isso? Tem uma cadeia que você vai subindo ali Sim, de é patamar? hierarquia. Sim, você começa Como fazendo funciona? você começa fazendo encontros vocacionais. Então, você vai lá conhecer, passar um final de semana. E quando você vai lá, tipo, é super de boa. Você é acordada com música. Você vai tomar café da manhã, tem um bilhetinho lá. Jesus te ama, ele está te chamando. Então, tudo é criado para te atrair, né? Elas cantam, elas dançam. Parece que você tá, assim, no universo colorido, né? Então, são os encontros vocacionais. Aí, quando você é admitida, você vai se tornar aspirante. Então, aí você começa a aprender. E são 5 processos. Então, tem aspirantado, postulado, noviciado, votos temporários e votos perpétuos. Isso demora anos para acontecer. Então, não é que uma pessoa entrou no convento, ela já se tornou freira. Não, ela vai caminhar nos processos formativos até ela se tornar freira. Demora quanto tempo? Na congregação que eu estava, era mais ou menos 5 anos, né? O período total para você chegar aos votos perpétuos. O mínimo, né? Porque poderia durar até 9 anos, né? Cada pessoa tem o seu processo. Nossa. Porque você tem que ser aprovada pela comunidade. A comunidade que vai falar, você pode ser. Então, você tem que passar por uma reunião. Você escreve uma cartinha lá. Eu, Bruna Miranda, gostaria de entrar no noviciado. Aí, eles chamam o conselho vai me avaliar. Meus formadores, eu tenho uma formadora, ela vai falar, ela é apta ou ela não é. Ela precisa passar mais tempo nesse período de formação ou ela pode ir além. Então, assim, não é nem a gente que decide se a gente quer dar o primeiro passo, de fato. A gente tem que ser aprovado. Então, assim, como eu digo, é um sistema, né? De hierarquia, de aprovações. E após entrar, você pode sair pra visitar sua família lá dentro ou não? Eu tenho muita curiosidade sobre isso. Não. Não pode? Não.
Por Eu vou quê? falar a partir da congregação que eu estava, tá? Porque cada uma tem um sistema. Mas a que eu estava, você ia de férias de 3 em 3 anos na época que eu estava, que agora elas mudaram. Mas você ia de férias de 3 em 3 anos e ficava 15 dias. 3 anos sem ver a Isso. família? Na época que eu estava. Hoje elas já vão anualmente. Eu não sei se há quanto tempo que elas ficam. E a família não pode também ir te visitar lá ou pode? Poderia, mas era restrito. Tipo, quando você entrava, você ficava um tempo sem falar com a sua família. Porque eles falavam a primeira regrinha, né? Você não pode falar o que acontece aqui pra sua família, porque eles não vão entender. Então, sempre, a primeira coisa que a gente era ensinada é que a nossa família não queria compreender aquilo. Porque a gente passava por várias coisas ali dentro. Então, se eu ligasse pra minha mãe e falasse assim, mãe, não tô aguentando tal coisa. Ela falava, minha filha, vem embora, você não precisa disso. Então, assim, isso não é favorável pro convento, né? Então, eles, tipo, te protegem, né? Te blindam da tua família para que ali eles possam colocar o que eles acham que é o certo. Então, assim, eu tô falando de um sistema, mas tô falando da minha experiência. Quero deixar bem claro no início, porque assim, as pessoas depois vão ficar me macetando na internet, né? É a minha experiência, É o que a minha você história. viveu, né, Isso. amiga? Mas eu sei que isso é muito comum, né? Dentro da instituição. Então, assim, a família, ela fica um pouco de lado, porque você vai começar a entrar dentro daquele universo, né? Que é diferente da sua E você casa. disse que gostou por conta que você achava que iria fazer serviços para ajudar o próximo. Sim. E quando você viu que isso não estava sendo, não era isso que estava acontecendo? No primeiro momento, porque quando a gente entrava e a gente era aspirante, postulante, noviça, a gente fazia biscoitinho lá para vender. E a gente vendia na rua, de porta em porta. E na época que eu cheguei aqui em São Paulo, foi em 2004, tinha muita criança na rua vendendo balinha na rua, né, nos semáforos. E elas pediam biscoito para mim. E eu não podia dar. Quando eu dei, eu recebi uma penitência, né, uma correção. E a minha formadora falava que a gente não podia dar, porque a gente estava trabalhando para pagar as contas do convento. E aquilo me gerava uma indignação, porque eu via as criança, como é que eu não vou... E eu via lá um folder delas com as crianças da favela, mas eu via as crianças de rua e eu não podia dar o biscoito. Então, aquilo me gerava uma crise terrível. Então, o que eu fazia? Geralmente, tinha alguma comemoração ali dentro, aniversário de alguém, a gente ganhava chocolate, um bombom. Eu guardava os meus bombons e quando eu saía vender, eu dava os meus chocolates para as crianças, porque eu não podia dar o biscoito. Ainda aconteceu um episódio que eu sempre gosto de contar, que teve uma criança que falou, irmã, dá um biscoitinho para mim? E tinha uma outra irmã comigo, a irmã Juliana. Ela falou assim, você tá vendendo sua balinha, não é? Aí a criança falou, estou. Ela falou, porque você precisa do dinheiro, não é? Você não pode me dar. Aí a criança pegou a balinha e falou assim pra gente, toma. Aquilo me desconstruiu total, porque eu falei, meu Deus, a criança, ela é capaz de dar o que ela tem pra mim, mas eu não posso dar, né? Então eu questionava, mas eu não podia questionar, porque a resposta que era a gente tá trabalhando pra pagar as contas do convento. Só que aí eu faço um parêntese diante disso. Nós morávamos num dos locais mais caros de São Paulo, a gente morava lá no Campo Belo. Né? Uma das casas era no Brooklyn. Então, assim, por que a gente vendia biscoito de porta em porta, pagávamos aluguel nos lugares mais caros de São Paulo? Por que não estava nos lugares que poderiam ser mais baratos? Só que naquela época eu não tinha essa percepção, sabe? Eu não tinha esse entendimento, eu era muito inocente. Então, assim, o que me incomodava era não poder dar o biscoitinho. E aí eu sofria por isso, então eu dava o meu chocolate. Mas hoje eu entendo que nós estávamos sendo usadas, né? Para o bem-estar de outras pessoas, para a construção, para como é que eu posso dizer? Para o bem de outras pessoas que estavam acima, que viajavam para a Europa, que tinha, tipo, um padrão um pouquinho mais alto. Então, era uma mentira, porque falava, vocês são pobres. Mas até que ponto a gente era pobre? A gente passava férias de final de ano na Chácara Flora, né? Nossa. Claro, com casas emprestadas, que as pessoas emprestavam pra gente estar. Mas por que a gente circulava nos meios mais da alta sociedade, em alguns ambientes? E os tratamentos também eram diferentes, né? Se uma pessoa pobre batesse na porta do convento, era um tipo de tratamento. Se uma pessoa da alta sociedade batesse, era outro tipo de tratamento. Então, eram as coisas que eu questionava.